Começando a nossa live de hoje. Você que tá chegando, vai colocando aqui um oi pra mim nos comentários, vai mandando um coraçãozinho pra eu saber que você tá aqui, tá me ouvindo. Eu vou aproveitar, colocar aqui, fixar o nosso comentário pra todo mundo ver qual é o tema da live de hoje. E eu tenho uma música pra cantar pra vocês, que tem a ver com essa live de hoje. Vocês conhecem? Vocês gostam de sertanejo? Gente, a música é assim. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Tum, 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 tum. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque eu não acho certo o que eu faço. Conhece essa música? Gente, encaixou perfeito, né? Na formação completa de análise corporal que a gente oferece, tem uma aula só com músicas e a gente conectando as músicas com os vários traços. Gente, de verdade, é a aula que eu mais gosto do curso inteiro, da formação inteira. É muito divertido, eu gosto muito. E essa música encaixa perfeito. Vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje falando dos rígidos. Vocês assistiram ao vídeo 3 do workshop de análise corporal? Conta pra mim se vocês assistiram. Quem ainda não assistiu, escreve aqui que eu vou puxar a sua orelha. Porque, gente, de verdade, a partir do momento que vocês assistem, vocês entendem de onde vem tudo isso, vocês conseguem aproveitar com muito mais profundidade todas as lives e todos os conteúdos que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Olha aí a galera se identificando, rígida na área. Eu assisti sim, maravilha. Então vamos lá. Se você já conhece pessoas rígidas, já aproveita, já compartilha aqui embaixo o aviãozinho para as pessoas e fala: vem assistir, amiga, vem assistir essa live que é para você. Ou então vem assistir que você vai se entender, tá bom? E ó, quem não assistiu ainda, vá assistir o vídeo 3 do workshop de análise corporal, que você vai entender toda a base, você vai entender como tudo isso funciona em relação ao rígido. E aqui a gente tá para aprofundar e entender o rígido na prática, tá bom? Vários de vocês estão aí vendo questão de defeitos, superpoderes. Deixa eu ver aqui. Beleza. Defeitos, superpoderes, a gente tá conversando. E aí a minha equipe tá me pedindo assim: Van, já avisa que quem entrar aqui nos 5 minutinhos com você vai dar automaticamente autorização de imagem para vocês colocarem aqui no Instagram. Então, gente, quem entrar nos 5 minutinhos, daqui a pouco a gente vai ter 5 minutinhos, quem entrar aqui nos 5 minutinhos vai dar autorização de imagem automaticamente pra gente poder deixar essa live aqui no nosso feed de notícias, tá bom? Combinado? Então já tá avisado desde já. Obrigada, equipe, por me avisar isso aí. Então vamos lá. Vocês viram a análise da Amanda, vocês viram o vídeo 3, e assim, quem quer entender um pouco mais, vai conseguir entender um pouco mais do rígido hoje, que a gente vai trazer muito isso. Eu acabei trabalhando um pouco do rígido em outros dias, porque coincidentemente a pessoa que a gente fez os 5 minutinhos também era rígida e a gente acabou trabalhando. Mas vamos realmente aprofundar nisso e vocês vão entender uma coisa muito legal do rígido na prática. Deixa eu ver aqui que a Paula tá mandando. Olá, Vanessa, que semana top foi essa? Minha pele está até irritada com tanto contato que eu tive essa semana com vocês, mas foi top. Vocês são claros, simples e objetivos. Show, fico muito feliz. Lili, tô aqui confusa, amo vocês. Vou explicar, fica tranquila. Então vamos lá. Rígido na dor e no recurso, ou rígido que tá cheio de defeitos ou que tá cheio de superpoderes. Quando a gente fala dos rígidos, vocês viram lá no vídeo 3 do workshop de análise corporal que o rígido surge de uma triangulação amorosa. Eu, meu pai e minha mãe. E a partir do momento que essa triangulação acontece, o rígido tem mania e tem tendência a
triangular, a sempre querer ter duas opções. Por isso que essa música mostra muito a questão do rígido na dor, tá? Vocês vão entender, vou falar de um jeito aqui que vocês vão entender um negócio super legal sobre o rígido na dor e rígido no recurso, tá? O rígido na dor, ele tem tanto medo de ficar sem opção, tá? De ficar sem opção e ser trocado, ser traído, ser excluído, que ele quer ter duas opções, ele quer se garantir que ele vai sempre ter um stand-by para poder ter ali uma possibilidade. Quem tá meio perdido, chegou agora, deixa eu contar pra você. Tá acontecendo um workshop de análise corporal gratuito. Você precisa se inscrever para assistir, porque tá ajudando muita gente. E tem muitas lives para vocês assistirem também para aprofundar ainda mais esse conhecimento, tá bom? Então depois eu coloco lá nos stories para você arrastar para cima e ter acesso a todos esses vídeos, combinado? Então vamos lá. Então, voltando aqui pro rígido, eu vou até parar os comentários só um minutinho, porque senão eu fico querendo dar atenção pra vocês, gente, e aí eu não me concentro, tá bom? Então vamos lá. O rígido, ele fica sempre querendo ter essa segunda opção. Por quê? Porque ele tá dividido, porque ele tá sofrido, ele tá doendo. Vocês viram já vídeos nossos aqui embaixo, no nosso feed, de pessoas ciumentas, pessoas indecisas, tudo tem a ver com isso, com essa questão do rígido de ficar entre duas opções. Por quê? O rígido, como ele tem tanto medo de se entregar e ser traído de novo, como foi traído lá aos 5 anos, ele quer ter as coisas sob controle, ele quer ter a situação sob controle, ele quer garantir que ele não vai ficar sem um par, que ele não vai ficar sem opção. Só que o que acontece? Como ele fica tentando garantir que ele não vai ficar sem opção, ele, na dor, tá? O rígido na dor, ele acaba se dividindo, ele não se entrega 100% pra ninguém. Então, pensando em vida amorosa, os rígidos que estão na dor, eles podem não ter um relacionamento amoroso nunca, para não correr o risco de nem tentar se entregar. Ou então, quando eles têm, eles acabam se dividindo. Então, muitos rígidos na dor ficam aí em mais de um relacionamento, traindo o relacionamento, ou então não chega a trair, mas não consegue se entregar 100% para uma pessoa. Por quê? Porque ele acha que se ele se entregar, ele vai quebrar a cara, igual ele quebrou a cara com o pai ou com a mãe lá na infância. Show? Só que acontece. Então aí muitas pessoas perguntam, Vanessa, todo rígido na dor vai trair? Não, não vai trair. Existem formas de triangular também com a vida amorosa e a profissional, por exemplo. Ou só com a vida profissional. Tem gente que tem rígido na dor, que tem tanto medo de se entregar para uma profissão e aquela não dá certo, porque por se sentir excluído, por esse medo de exclusão, que ele arruma outra profissão que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E aí ele fica sempre dividido. Ele não consegue se entregar por completo para aquilo ali. Por quê? Porque ele tem aquilo ali e ele tem uma outra coisa que ele precisa dar atenção e que é totalmente diferente. Não dá nem para aproveitar, fazer uma conexão nem nada, uma integração. Então, ele acaba se dividindo de alguma maneira, seja no amor, seja na profissão. E isso é muito ruim pro rígido. Porque se ele tá... Vamos lá. Imagine o seguinte, vou dar um exemplo de esportes, tá? Imagine um jogador de futebol muito bom, que também quer participar tanto da Copa do Mundo de futebol, mas ele também é muito bom de basquete. E ele também quer participar da Copa do Mundo do basquete. O rígido na dor é isso daí. Tem como ele ser um Neymar da vida se ele estiver competindo tanto no basquete quanto no futebol ao mesmo tempo? Não tem como, gente. Pra ele realmente ser um cara que brilha, que faz acontecer e tudo mais, ele precisa colocar todos os esforços dele num lugar só. Só que ele morre de medo daquilo não dar certo e ele fica tendo duas opções. Então eu vou jogar futebol e eu vou jogar basquete. Só que ele não percebe o rígido na dor. Todos os traços na dor
são meio lerdos, meio burrinhos em relação a isso. Por quê? Peraí, se ele não se entrega, ele tem tanto medo daquilo não dar certo que ele tem um plano B. Só que por ele não se entregar 100%, é que não dá certo. Porque não tem como ele ser o astro do futebol e do basquete ao mesmo tempo, entende? Ele fica se dividindo. Então, quantos e quantos de vocês têm relacionamento extraconjugal e ficam se dividindo falando, não, é melhor eu ter um backup, é melhor eu ter uma segunda opção. Só que, no final das contas, você fica sem nenhuma. Porque você nunca vai ter um relacionamento fodástico, delicioso, se você ficar dividido. Você nunca vai conseguir ser o campeão ali da Copa do Mundo se você estiver se dividindo. Isso também vale para pessoas que estão dividindo esforços profissionais em áreas totalmente diferentes. Então, o rígido na dor, ele vai dividir os esforços dele em áreas diferentes, em pessoas diferentes. Para quê? Para ter um plano B, para ter um stand-by. Só que isso mata o rígido. Isso mata. Por quê? Eu falei bastante do rígido na dor. Qual que é o rígido no recurso? O rígido no recurso é aquele que olha e fala assim, peraí, o que eu preciso para ganhar? Ele também tem medo de perder, mas a pergunta que ele faz é, o que eu preciso para ganhar? Então eu vou dar o meu máximo para eu conseguir ganhar. E aí, o rígido no recurso é o que fala, eu vou escolher só o futebol ou só o basquete. É o que vai escolher só um relacionamento. É aquele que vai escolher só um trabalho, um tipo de trabalho. E se precisar fazer várias tarefas diferentes naquele trabalho, naquela atividade, ele dá conta. Porque o rígido, ele é multitarefas. Ele dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo com perfeição. Dentre todos os traços, gente, não tem nenhum traço tão rápido e bem feito quanto o rígido. Tudo bem, se ele estiver dividido e se ele estiver na dor, ele acaba não terminando de fazer as coisas, justamente porque para ele é melhor perder de WO do que entrar pro jogo e perder, entendeu? Então, o rígido na dor, ele prefere perder de WO do que não ser o campeão. Então, se ele tiver na dor, vai ser uma porcaria também. Agora, um rígido no recurso tem um superpoder que a hora que ele entende o que precisa ser feito, ele vai fazer com perfeição e mais rápido do que todos os outros traços. E ele adora fazer. E eu tava conversando com a Dudinha agora há pouco, ela até falou, Van, realizar é viciante, né? E ela também tem bastante do traço de rigidez. Sim, realizar é viciante. E se o rígido consegue entender que realizar é viciante, ele consegue pegar e focar em um lugar só para realizar cada vez mais rápido, com cada vez mais perfeição. E aí sim ele pode brilhar tanto que ele pode ser campeão daquilo que ele está fazendo. Agora, se ele ficar dividido, ele nunca vai conseguir ser o campeão. Entende? Então, vamos lá. Rígido no recurso. Ele pega tudo que ele tem, ele pega toda a capacidade, toda a habilidade, toda a agilidade que ele tem, ele junta todas as possibilidades de ferramentas que ele tem para chegar naquele ponto e ser o campeão daquilo lá. Então ele se entrega. Ele se entrega de cabeça, mas ele faz o quê? Ele faz de tudo para conquistar aquilo. O rígido na dor é, eu não vou me entregar porque eu tenho medo de não conseguir, é melhor nem conseguir, é melhor eu ficar dividido. Entende essa diferença, gente? Então, assim, quer dizer que todo rígido na dor vai estar dividido? Sim, em alguma área da vida dele ele vai estar dividido. É dito e feito. Agora, você não vai ver rígido dividido, tá? Estando no recurso. Rígido dividido mesmo, aquele que fica dividindo esforços, tá na dor, tá? Vanessa, mas quer dizer que uma pessoa que o rígido, ele para de estar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo quando ele tá no recurso? Não. Só que ele faz várias coisas ao mesmo tempo dentro daquele objetivo, daquilo ali que ele precisa fazer. Então ele foca num objetivo, ele foca numa coisa e vai naquilo. E ele consegue ser multitarefa. Pra quê? Multitarefas, tanto faz aqui agora. Ele consegue ser multitarefas, tá? Pra quê?
para seguir e chegar naquele objetivo. Entendem a diferença entre o rígido na dor e o rígido no recurso? Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem entender onde você tá? Porque eu sei que tem um monte de gente rígida aqui seguindo a gente. Você consegue se entender? Consegue saber se você tá na dor ou no recurso? Se você tá tendo defeitos ou superpoderes? E essa frase, defeitos e superpoderes, encaixa perfeitamente com o rígido. Sabe por quê? O rígido na dor só consegue ver defeito em si mesmo. Só consegue ver defeito. Vamos lá. O rígido no superpoder, ele olha pro lado, ele se compara. Porque o rígido, tanto faz o rígido na dor ou no recurso, ele tá sempre se comparando, tá, gente? Se comparando o tempo inteiro com as pessoas ao redor. O tempo inteiro. Até com a pessoa da televisão, a pessoa tá se comparando, tá? Só que o rígido no recurso, ele olha pro lado assim e pensa: eu sou melhor que essa pessoa nisso, eu sou melhor do que essa pessoa naquilo, eu sou melhor do que essa pessoa naquilo outro. Ele vê o que ele tem de melhor e fala: olha, sou foda mesmo, porque eu sou melhor do que essa pessoa nisso. Não. O rígido na dor, ele sempre se compara na coisa ruim. Nossa, aquela pessoa é melhor do que eu nisso, aquela pessoa é melhor do que eu naquilo, aquela pessoa é melhor do que eu naquilo outro. Então eu sou horrível, eu sou imperfeita. Entende a diferença da comparação? Então, e não adianta forçar a barra, não. Agora eu vou simplesmente... Não adianta. Vamos lá. Você precisa realmente olhar pra você e falar: nossa, eu sou foda nisso. E focar naquilo que você é bom. Focar naquilo que você é top. E tá tudo bem. Você não precisa... Rígidos, vocês não precisam ser bons em tudo. Entendam isso. Vocês não precisam ser perfeitos em tudo. Você pode ser muito bom numa coisa e ruim em outra. Foca naquilo que você é bom. Só que o rígido na dor não. Ele precisa tanto ser perfeito que ele fica assim: não, eu preciso consertar isso aqui, que eu não sou bom, para que eu consiga ser perfeito. Deixa eu te contar. Não tem ninguém perfeito. Não tem ninguém. Não existe. É aquela frase básica: errar é humano, tá, não sei o quê. Os rígidos querem matar se ouvir um negócio desse. Mas cá entre nós, não tem gente perfeita no mundo, tá? Nem você, nem eu. Minha rígida tá assim: eu sou boa nisso, por que eu vou ficar perdendo tempo com aquilo que eu sou ruim? Entende? Então, foque naquilo que você quer. Se entregue de cabeça para aquilo que você quer. Não deu certo? Mude de objetivo ou ajuste a sua preparação para você conseguir o que você quer. Entenderam a diferença do rígido na dor e no recurso? Conseguiram perceber isso em vocês? Show? Agora vamos lá. Deixa eu saber dos comentários se vocês conseguiram entender isso. Conta pra mim qual é a percepção de vocês, se vocês conseguiram se ver. Olha aqui. A Carol escreveu: ou mais de 2 opções, né? Gente, tem rígido que tá tão na dor que ele fica com mais de 2 opções, fica com 15 opções, 5 opções. E é muito ruim isso, muito ruim mesmo, porque ele tá sempre dividido. A hora que é pra se entregar, ele foge. Então, assim, isso é rígido na dor, tá? Fabiana: rígido esquizoide oral, preciso de ajuda, pelo amor de Deus. Continue assistindo as nossas lives. Não perca a nossa aula ao vivo que a gente vai ter na segunda-feira à noite, que a gente vai fazer uma análise ao vivo e essa análise pode ser você, tá bom? Rafa: Van, e como parar de triangular? O que você precisa fazer para parar de triangular? Você precisa entender que você é multitarefas, mas as tarefas, elas se entrelaçam. Agora, se você estiver falando de triangulação amorosa, você precisa ter coragem de escolher um homem que você ame mais do que o seu pai. Porque o rígido tem isso. O rígido, ele não se entrega porque ele tá conectado com o pai e a mãe. A mulher tá conectada com o pai, o homem tá conectado com a mãe. Então, tenha coragem, deixa eu olhar aqui pro lado, tenha coragem de escolher o teu marido e não o seu pai. Que essa rígida sai e fica no recurso. Ó, tô dando alfinetada aqui. É isso, gente. Tenha coragem de escolher o seu marido e não o seu pai. Mas eu sou solteira, eu não tenho marido ainda. Essa escolha já começa daí. Porque se você faz essa escolha
eu escolho o homem da minha vida ao invés do meu pai, rígidas, você já vai atrair um homem que realmente vai ser maravilhoso pra você. Agora, se você chega e fala, não importa quem seja, pode ser o melhor homem do mundo, eu continuo esperando e escolhendo meu pai, adivinha que tipo de traste que você vai atrair pra você, meu bem? Entende? Ou então, sabe o que você vai fazer? Você vai atrair um homem que vai escolher a mãe dele ao invés de você. Você quer estar num relacionamento assim? Com um homem que na hora do vamos ver escolhe a mãe dele ao invés de você? Eu sei que como rígido você odeia isso. Ué, se você odeia isso, você precisa ter coragem de parar de escolher seu pai. Entende? Vamos lá. Olha lá, tem gente falando, eu sou muito rígida, estava vivendo muito na dor, a Rosângela. Olha aí a Thaís. Por isso eu só via defeitos. Exatamente. Porque você tá tão na dor, tão na exigência, tipo, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser perfeita, que aí você só vê defeito em você. E aí, olha o superpoder do rígido, gente. O rígido, quando bota uma coisa pra fazer na cabeça, ele acha... Eu não vou falar o que eu queria falar, tá? Ele acha energia não sei da onde, tá? Pra conseguir fazer, ele fica até não sei que horas fazendo. Ele aprende um monte de coisa ao mesmo tempo, porque ele é multitarefa. Lembrem-se, de todos os traços, não tem nenhum traço que consiga fazer o que precisa ser feito na velocidade e na perfeição que o rígido no recurso consegue. Não existe. É um belo de um superpoder. Só que aí o rígido fica, ai, mas eu tô com um defeitinho aqui, então eu nem posso fazer o que eu tenho pra fazer. Ai, gente, daí realmente eu só ver defeito, ao invés de ver superpoder, entende? Essa frase vale pra todos os traços, mas pros rígidos cai como uma luva. Olha aqui, a Suzane, sou masoca e rígido, então você é perfeccionista no último. Só que ninguém como você tem a capacidade de fazer as coisas perfeitas. Então, entendam quais são os seus superpoderes, quais são suas dores, para você fazer a escolha se você quer continuar no defeito ou se você quer continuar no superpoder, tá? Olha, Vanessa, acabei de perceber por que eu tenho duas profissões, tá vendo? Rígida. Kelly, eu sou bem assim mesmo. Tá, Vanessa, então a procrastinação é exclusiva do rígido? Não. A gente até tem alguns vídeos sobre procrastinação aqui, depois você assiste e a gente explica por que a procrastinação, por que cada traço procrastina, tá bom? A gente tem 2 vídeos sobre isso muito legais, por sinal, e que você vai entender sobre isso, tá? O rígido procrastina por causa disso, mas os outros traços também procrastinam por outros motivos, tá? Olha a Lari, sou muito dividida em relação à profissão, tá vendo? Heloísa, entendi sobre a triangulação entre pai, mas não sei como virar essa chave. Vamos lá. Você tá dentro de um carro. Não, você tá dentro da sua casa. Você recebe uma ligação. Ao mesmo tempo, você recebe uma ligação de um hospital que tá o seu marido e um hospital que tá o seu pai. Os 2 hospitais são a mesma distância da sua casa. Quem é que você vai visitar primeiro? Fala pra mim. Quem que você visita primeiro? Olha aí, ó. Já tá rindo. Você vai visitar seu pai primeiro, né? Eu falei. E aí? Quem você visita primeiro? Agora, imagine que é você que teve um acidente e o seu marido visitou a mãe dele primeiro ao invés de você. Você vai gostar? Você não vai gostar. A chave é essa. Você precisa tomar a decisão de entender que pode existir uma pessoa no mundo mais importante na sua vida do que seu pai. E no caso dos homens, do que a sua mãe. Olha lá o Bruno. Difícil aceitar a ineficiência do outro. É muito difícil aceitar a ineficiência do outro mesmo. Os rígidos, eles são os mais exigentes consigo mesmo e com os outros. Porque ele pensa assim, o rígido é assim. Ué, se eu conseguir me desdobrar em 1000 e fazer, por que ele não consegue fazer a mesma coisa? Porque ele não é rígido, querida. Porque essa pessoa não tem os mesmos traços que você, não tem os mesmos superpoderes do que você. Então você precisa aprender a respeitar o colega. Precisa ter aí empatia. Os rígidos não têm empatia nenhuma. Acha que todo mundo é lerdo. Vamos. Sabe? Fica... Porque ele é apressado.
extremamente exigentes. O problema é que esse nível de exigência é pior ainda consigo mesmo. Então você fica se cobrando uma perfeição que daí você não consegue relaxar nunca e não consegue descansar nunca. Beleza? Deixa eu ver mais algumas perguntinhas aqui. Tem gente mandando aquela carinha assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Van, queria saber se dividir em vários projetos é ruim. Não é ruim, se você der conta, como eu disse, o rígido ele é multitarefas. Então, ele dá conta desde que você tenha o mesmo objetivo. Por exemplo, aqui no Corpo Explica, eu sou multitarefa. Eu sou coordenadora do Instituto de Pesquisa, tá? Que a gente faz no departamento científico. Eu gravo live, eu gravo aula, eu faço aula ao vivo, eu gravo vídeos, eu toco outras coisas que acontecem dentro da formação de melhoria, várias coisas, mas percebam que é tudo pro mesmo objetivo, dentro da mesma empresa, um negócio ajudando o outro. Então, às vezes, um departamento que eu coordeno tá com problema e a resolução tá no outro. E eu venho e falo, bom, resolve aqui, faz isso, tá, não sei o quê. E aí a gente resolve, pronto. Aulas novas que precisam ser criadas, tudo isso, beleza, eu vou tendo ideias e vou jogando. Então, a gente consegue se dividir. Muito melhor você ter vários projetos dentro de um projetão do que se eu tivesse 2 empresas. Imagine se eu tivesse 2 empresas, entende? Seria totalmente diferente. Então, a partir do momento que você é multitarefas dentro de uma coisa só, é como você ter um relacionamento amoroso, realmente se entregar para essa pessoa e ser multitarefa com essa pessoa. Então, hora eu vou andar de moto, hora eu vou cozinhar, hora eu vou dançar, hora eu vou fazer alguma coisa, eu vou, né? Vou curtir ali o amor gostoso. Por quê? Porque daí eu consigo realmente estar com essa pessoa de várias formas diferentes. Agora, tem gente que fica, não, essa pessoa é de um jeito, com a outra pessoa é do outro. Quanta gente fica falando aquela besteira do tipo, ai, eu não consigo ser assim com fulano, só com ciclano, e fica arrumando justificativa pra ter amante. Isso não existe. Quem tem amante está na dor, não é saudável. Não é saudável, entendem? Traição não é saudável, tá bom? Show de bola, eu tenho mania de ficar mexendo no meu cabelo, gente, desculpa aí. Vamos lá. Olha aqui. Gente, que incrível, viu, Dani? Que legal? É incrível mesmo. O corpo explica absolutamente tudo. E a hora que você consegue entender com profundidade isso, bater o olho na pessoa e já falar tudo dela, gente, é maravilhoso. E aí eu lembro uma coisa que... Quando eu tava na faculdade, na verdade, quando eu tava fazendo doutorado, e eu era representante dos alunos na coordenação do programa. Tem um programa de pós-graduação e eu era representante dos alunos lá. E uma das discussões que a gente tinha lá, que os professores tinham, a preocupação nós fazemos pesquisa na universidade, né? A gente está aqui dentro da USP, que é uma das melhores universidades. A gente faz pesquisas que a população não consegue ter acesso. Quem lê pesquisa científica, gente, é cientista. Quantos artigos científicos você já leu na vida? Entende? Agora, os pesquisadores têm que ler um monte. Então, a gente ficava pensando e quebrando a cabeça às vezes, como fazer para as pesquisas que são feitas realmente chegarem no público lá no final, para as pessoas que realmente precisam daquele conhecimento. E aí, numa dessa, juntando isso, depois, quando eu conheci o Elton, quando a gente criou o Corpo Explica, a ideia era justamente fazer o quê? Fazer esse movimento que a gente quebrava a cabeça dentro da universidade. Só que muitas vezes o modelo da universidade, o modelo acadêmico, não permite algumas coisas. E aí, a partir do momento que a gente criou o Corpo Explica, a gente queria exatamente que vocês entendessem isso. Porque a gente queria que muitas e muitas pessoas conseguissem ter acesso a esse conhecimento para conseguir se libertar. Quantos de vocês, só de assistir live, já conseguiu se entender, já conseguiu entender marido, já conseguiu... Gente, vocês são o nosso objetivo, o nosso foco. É para vocês que a gente faz isso. Pra gente, vocês não são... Você não é, vou falar no singular, você não é qualquer pessoa. Então, você é a pessoa para quem a gente realmente faz todos esses estudos. Então, você precisa entender isso. Qual é o seu objetivo?
Meu objetivo é levar esse conhecimento ao número máximo de pessoas para que ele seja conversado na mesa do bar. E realmente, esse conhecimento já está acontecendo isso. Então, eu pego todos os meus esforços e todas as minhas multitarefas da minha rígida, porque eu também sou rígida, e coloco nesse objetivo. Diferente se eu tivesse duas empresas, duas atividades totalmente diferentes. Beleza? Deu pra entender a questão do rígido, nadador e recurso? Agora vamos começar os 5 minutos que eu quis fazer essa explicação na prática pra vocês. Justamente pra quê? Pra que vocês esquentassem e a gente fosse aqui pro 5 minutos. Então vamos lá. Quem aqui tá precisando de ajuda pros 5 minutos? Você é rígida ou rígido, precisa de ajuda, ou então você convive com o rígido e você também não aguenta mais, porque, gente, rígido, quando é pra ser exigente, pensa num bicho chato, tá? Chato pra caramba. Então, assim, se você convive com o rígido e não aguenta mais, ou se você é rígido e não aguenta mais, escreve aqui nos comentários. Que bom ver você aqui, Pedro. Lilian, Van. Fala assim, eu sou rígido e preciso de ajuda. Ou me chama que eu não aguento minha mulher rígida ou meu marido rígido. Conta pra mim, tá bom? Olha aqui. Rígida com marido rígido. Vai escrevendo aqui que eu vou escolher. Hashtag não sou qualquer um. É isso aí, Crislaine. Muito bom. Olha aqui, Ana. Eu não consigo parar de trabalhar. Tenho que estar sempre produzindo. Você foi a escolhida. Você foi a escolhida. Vamos ver o que vai ter aqui pra você. Opa, deixa eu beber água. Enquanto isso, chamem aí. Oi! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Graças a Deus. Vamos lá. Tudo jóia, mas você falou que não consegue parar de trabalhar, que você tem que ficar produzindo o dia E inteiro. Me fala como é que é isso. então, eu tô bem assim em dúvida, porque assisti a live do esquizoide, detesto contato social. Assisti do psicopata, quero controlar tudo. E a rigidez, eu acho que eu sou, porque eu não consigo parar de trabalhar, eu tenho que estar produzindo, eu não tenho descanso, não tenho lazer. Não sei se eu tenho os 3 traços. É possível ter os 3 traços, dá pra ver aqui alguns sinais de esquizoidia em você, sim. Dá pra ver os sinais de rigidez. O de psicopata teria que analisar outras partes do corpo. Até porque a rígida também é muito, muito, muito controladora. Então tem aí questão de rigidez e possibilidade, tá? Mas o que acontece? Vamos lá, você sendo rígida, você realmente vai ter muita, muita dificuldade de parar. O rígido, ele só para quando, por duas opções, ou quando ele já foi tão além do limite dele que ele tá com dor nas costas, tá com dor em tudo quanto é lugar, aí ele relaxa, vírgula, relaxa. Obrigado, né? Obrigado, porque aí ele, né, quebrou no meio. Ou quando ele olha e fala, beleza, consegui o que eu queria. Sabe qual é o problema? O rígido na dor, ele nunca fala, beleza, consegui o que eu queria. Porque quando ele fala, consegui o que eu queria, então, mas isso aqui poderia ter sido um pouquinho diferente, poderia ter sido um pouquinho melhor. Então, o rígido é aquele que tira 9,9 no vestibular de medicina e fala, que merda, não tirei 10. Entende? Sim. Então, o que você precisa fazer para conseguir descansar um pouco mais? Você precisa entender qual é a sua meta, o seu objetivo específico. O cara quer passar em medicina. Se ele entrou em primeiro lugar, ou se ele entrou em 10º, ou se ele entrou por último, mas ele entrou, ele conseguiu o objetivo dele. Entende? Se ele tirou 10, se ele tirou 9,9, se ele tirou 8, ele entrou. Ele vai ter o mesmo curso de medicina. O primeiro lugar e o último vão ter o mesmo curso de medicina. Só que o rígido, não, eu queria passar em primeiro lugar porque eu quero um troféu, né? A gente tem que ser melhor em tudo. Melhor em tudo. Então, só que acontece, não tem como ser melhor em tudo. E aí, primeiro, não tem como ser melhor em tudo e não tem como ser perfeito em tudo que você faz, ainda mais sendo multitarefa. Tem como você fazer as coisas com o máximo de perfeição e agilidade, mas perfeito, perfeito, perfeito. Gente, o mundo está aprimorando o tempo inteiro.
eu crio um processo, um método, alguma coisa, eu consigo melhorar ele. Mesmo ele sendo muito bom. Eu comprei Certo. um computador maravilhoso. Daqui 2 anos conseguiram melhorar o computador. É a mesma coisa. Então, o rígido, ele só consegue parar quando ele olha e fala e sente, beleza, tá feito. Ele até pode ir de novo para um próximo objetivo, mas ele precisa sentir esse, beleza, eu consegui atingir isso. Ufa! É que o tá feito a gente sempre quer melhorar e acha defeito em tudo e não consegue parar. É normal isso. É normal, né? Na É dor. normal na rígida que tá na dor, entende? Porque aí você fica achando defeito o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, só que aí você nunca consegue relaxar. E o único jeito de relaxar nessa situação é morrendo de dor nas costas, é morrendo de dor na lombar. É tipo, ai, nossa, travando o corpo. E aí você vai, deita e fala, eu preciso descansar. Não porque eu quero descansar, porque eu tô com dor. Não, e a cabeça não para, né? Porque tá pensando em mil coisas que tem que fazer. Exatamente. Ainda mais se você tiver esquizoide, entende? Então, o que acontece? Você precisa entender que você pode descansar. Quando o jogo tá ganho, vamos lá. Você acha que o jogador de futebol da Copa do Mundo consegue relaxar antes do campeonato acabar? Ele não consegue. Não. Ele tá sempre querendo treinar um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu consigo melhorar nisso. Deixa eu ver como... Então precisa ter objetivos claros. Porque acabou a final da Copa do Mundo. Ai, agora eu posso descansar um pouco. Só que se ele já tiver ao mesmo tempo a Copa do Paulista, a Copa Nacional, a Copa do Mundo ao mesmo tempo, ele saiu de um, ele tá preocupado com o outro. E aí ele não consegue. Então, precisa pegar aquela coisa do... O rígido põe um negócio na cabeça, ele segue. Então, precisa pegar esse superpoder do rígido para definir objetivos bem claros e se dar esse troféu. Então, por exemplo, eu tenho 1 zilhão de coisas para fazer. Divide em tarefas menores para você ter a sensação real daquele troféu. Nossa, esse aqui ficou realmente perfeito. Olha que maravilha. Olha, esse aqui ficou perfeito. Olha que maravilha. Esse pedacinho aqui. Eu preciso escrever um relatório de 300 páginas. O primeiro capítulo. Nossa, o primeiro capítulo ficou perfeito. Tá ótimo. Vou pro segundo. Nossa, ficou maravilhoso. E assim por diante. Eu posso até voltar depois que eu terminei tudo, dar uma revisada e melhorada. Mas eu me dei os troféus ao longo do tempo, entende? Sim, não entendi. Qual Esse é a negócio da. sensação de ouvir isso? Não, é bem melhor, né? Porque a gente vai fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho. É multitarefas. A gente faz tudo ao mesmo tempo e aí vai ficando mais ou menos, e você não está satisfeita com nada, porque precisa melhorar isso. Então, eu me dedico, por exemplo, numa coisa, termino, aí vou para outra. Só que Assim, aí você tá dividida. entendi. Cansa demais isso. Cansa demais. E aí você É, nunca pode ter prazer de verdade. Porque toda vez que você está tendo prazer, você sente uma certa culpa de que deveria estar produzindo. uhum. Eu trabalho de segunda a segunda, eu não paro. Estudo, faço curso. O problema é, e se você parasse? E se você tivesse sábado e domingo 100% sem pensar em produzir nada, para fazer inutilidades? Então, para mim é um absurdo, mas eu tô chegando à conclusão de que eu preciso fazer isso. Porque tem Mas uma hora que a gente não aguenta. não aguenta. A questão é, o que é que tá de imperfeito na sua vida? Preste bem atenção no que eu vou falar. O que está de imperfeito na sua vida que se você parar sábado e domingo para descansar, você vai pensar nisso? Não tem nada. Nada de imperfeito? Nada, Assim, nada, nada. que muito que, Vamos lá. que me incomoda. Quando você tá numa vida em que você tá produzindo, não consegue descansar nunca. A gente pega problemas, tem um post que a gente colocou aqui. Quando você tem dificuldade de tomar decisões e fazer escolhas, você arruma problemas, que os problemas fazem as escolhas por você.
Se você fica se dividindo, produzindo o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, você deixa de ter escolhas. Porque as coisas vão escolhendo por você. A hora que você para, você realmente tem escolha. O que eu vou fazer com o meu sábado hoje? O que eu vou fazer com o meu domingo hoje? Como é que eu vou relaxar e descansar? Entendi. É que daí na hora que eu sento para relaxar e descansar, eu penso em tudo o que eu tenho que fazer. Descanso ali meia hora e já levanto e vou produzir. Então, e como seria relaxar e ter prazer? Não, seria maravilhoso, né? Sem culpa, maravilhoso. E necessário. Super necessário. A questão é, como é... Vamos lá, por que você se divide tanto? Você tem um corpo em você que tem uma capacidade de ter prazer gigantesca. E você não usa. Você não usa. Entendi. Eu não consigo. E não consegue por quê? Porque se entregar, vamos lá, relaxar e ter prazer é se entregar. E se entregar é, e se não der certo, é melhor continuar no controle. Relaxar e ter prazer, não existe controle nisso. É tipo, não tem como ter controle numa situação como essa. Entendi, porque Você aí é não como se eu consegue. saísse do controle e eu não quero. Exatamente, exatamente. E isso é do rígido. Isso. A chavinha aí é, se eu descansar, eu saio do controle. E você não quer abrir mão do controle. Como você não quer abrir mão do controle, o que você faz? Você fica fazendo, 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 e fazendo, e fazendo, fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo. Só te falar, cansou. Aí você dá desculpa, porque Entendi. meu Eu tenho trabalho tá que me me exigindo permitir. demais. Pode falar. Eu tenho que me permitir descansar, né? Na verdade, não é o trabalho que me exige, eu que fico enfiando coisa no meu trabalho, né? Minha agenda já tá cheia, eu fico enfiando gente e quero dar conta de tudo, porque eu acho que ninguém é capaz de fazer o que eu faço. Porque eu acho que ninguém é capaz de fazer o que eu faço. Olha aí o seu troféu. Olha o seu troféu. O seu troféu é: eu acho que ninguém é capaz de fazer o que eu faço. Entendeu? Esse é o seu troféu.